André, o que é mais importante? Olhar a evolução do tempo, o saldo, ou olhar a agressão líquida, tá? Gravei esse vídeo aqui para falar três coisas, né? O que é evolução do tempo, né? O saldo ali, ou agressão líquida, da onde veio e o que cada uma delas mostra para você conseguir entender, né, qual delas que você vai usar. Tá? Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal fala de trade, fala de investimentos, isso aqui é puramente trading, tá? E se você não está inscrito no canal, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Bom, essa pergunta veio da outra rede, ela ganhou destaque aqui porque acho que muita gente tem essa dúvida, tá? Bom, primeiro, o que eu vou falar, né? O que é saldo, evolução líquida? Daqui a pouco a gente vem para a tela, tá? Mas só um passo antes aqui, né, tá? O que é evolução do tempo líquido? É puramente o que cada corretora comprou menos o que ela vendeu. E o que ela comprou tá tudo ali, independente se foi agressivo, se foi passivo, né? Tudo que ela comprou menos o que ela vendeu. Isso é o saldo. E evolução do tempo significa que, aquilo vai compondo, né? A Anilógica coloca minuto a minuto, então dentro de cada minuto, tá? Tudo que ela comprou menos tudo que ela vendeu. É a evolução líquida da corretora sem considerar se aquilo é agredido, se aquilo é direto ou não é, não importa. Tudo que ela comprou menos o que ela vendeu, incluindo direto, incluindo tudo, tá? Só não está incluindo a RLP ali, tá? Provavelmente. E a agressão líquida, na verdade, né, é só o que é agredido na compra menos o que é agredido na venda. Tudo que é a ordem passiva, tudo que é a ordem que a corretora colocou no book e foi agredida, ou até as ordens de leilão também, tá? No começo do dia tem a opção de pôr e tirar o leilão, elas não são contabilizadas. Então é puramente o que é agredido na compra menos o que é agredido na venda, tá? Vem para a tela que vai ficar um pouco mais fácil. Aqui eu coloquei, né, na verdade, um gráfico do índice, tá? do dia 14 de novembro agora. Podia ser qualquer ativo, mas no mini índice fica um pouco mais fácil de explicar, ou seja, sei lá, é o que eu tenho olhado com uma frequência maior. E quando você, aqui, um Times and Trades, aqui na aba, aqui embaixo, evolução do tempo, e aqui uma tabela. Você vai ter a opção aqui de mostrar visibilidade, gráficos e tabelas. Aqui, ó, para chegar na agressão líquida, você tem que ter o plugin Tempo Origem, você pode pôr agressão de compra, agressão de venda e agressão líquida, aí vai aparecer aqui do lado, tá? Agressão de compra menos agressão de venda vai dar agressão líquida. E aqui, essa volume e quantidade é o saldo, é tudo que é comprado menos o que é vendido por cada corretora. Eu vou tirar aqui a agressão de compra e a agressão de venda na visibilidade para ficar um pouco mais fácil só olhar a agressão líquida, tá? E vamos lá. Via de regra, por default, ela mostra, se você não deixa nada selecionado, ela mostra os três destaques, 3 ou 4 destaques de compra, com os destaques de venda também, tá? O branco, a linha branca é o preço, tá? Tem que ter o plugin Tempo Origem para poder mostrar o preço aqui dentro dessa aba evolução do tempo do Times and Trades, e as linhas coloridas são as corretoras, cada uma aqui, escrita aqui do lado, tá? E com compra menos venda, aqui é o saldo, tá? A evolução do tempo mostra o saldo, que é quanto ela comprou menos quanto ela vendeu, e cada pontinho desse é 1 minuto, é dentro de 1 minuto, tá? O que vai acontecendo dentro de 1 minuto vai sendo atualizado em real time, quando fecha o minuto ela mostra a informação do minuto fechado aqui, tá? E o que é bom, a agressão líquida, tá? A gente está vendo aqui, mas aqui a gente não consegue olhar, nesse gráfico aqui, a gente não consegue olhar a agressão líquida. Que a gente está olhando na evolução do tempo é o saldo ao longo do dia, tá? A evolução líquida, a agressão líquida, você consegue olhar aqui, mas aí você tem que escolher um player. Vou escolher aqui, por exemplo, a maior corretora que atende varejo no Brasil, tá? E aí aqui sim eu consigo olhar só da XP, tá? Só de uma corretora, tudo que ela fez, tá? Em branco é o preço, em amarelo é o que ela agrediu na compra menos o que ela agrediu na venda, não tem a opção aqui de compra menos venda separado, tem agressão líquida. O verde é o saldo, é quanto ela é o saldo dela, que seria equivalente a isso aqui, ó, tá? É exatamente isso aqui, é o que a gente olha quando, ó, aqui eu tirei tudo aqui a opção, tá? O azulzinho é a posição líquida dessa corretora, tá vendo? Ó, ele começa zerado e liquidamente vai ficando vendido, até fechar o dia aqui em 37.700 contratos vendidos. Isso é o saldo, compra menos venda. Quando eu seleciono só ela e venho aqui na evolução do player, eu consigo olhar em amarelo tudo que ela agrediu liquidamente, compra menos venda, e tudo que ela fez passivamente, que é o roxinho, tá? Então, agressão líquida menos passivo dá o saldo. Se você for olhar o saldo, que é o verdinho,
tá? Ele vai acabar com menos 37.700 aqui no final, tá? Não sei se vai dar para ver certinho aqui no finalzinho aqui, ó, o verdinho, saldo, 37.700, tá? Esse verde aqui é a mesma coisa do que você olhar o saldo aqui. Mas aqui você abre, você consegue ver o que ela fez de agressão líquida, que é o amarelo, e o que ela levou passivamente do mercado. Passivamente, compra menos venda, é o passivo líquido, compra menos venda. Não tem opção aqui de abrir quanto ela está só levando na compra, levando é comprar passivo, ou quanto ela está vendendo passivo, tá? E vamos lá, deixa eu voltar um pouco aqui, né? De onde veio isso aqui, tá? O saldo, tá? Compra menos venda, eu descobri isso na Bloomberg em 2005, 2006, quando eu trabalhava numa corretora, tá? E eu descobri que isso aqui tinha na Bloomberg. E falava, cara, isso aqui, pô, é bacana. Não em real time, mas, pô, te ajudava a entender quais corretoras, né, que tipo de fluxo estava empurrando o mercado, com um mercado muito menor do que hoje, com menos players, com menos camadas dentro de cada corretora, ou seja, cada corretora atendia um grupo de participantes muito controlado, ou seja, tal corretora atendia mais banco, tal corretora atendia mais fundo, tal corretora tinha cara de estrangeiro, tal corretora tinha cara de varejão, que tinha pouco no mercado, e tal corretora tinha cara de trader autônomo profissional, tá? Muito mais segmentado, com menos lote, um mercado com menos robô, então mais fácil de ler, menos barulhento, né, em termos de sujeira, né, de informação. Então eu comecei a perceber que dava para poder puxar essa informação no final do dia do GL, que era a plataforma interna da corretora, o GL para BMF e o Mega Bolsa para Bovespa. Mas no GL eu conseguia, com o botão direito, né, ia lá, copiava o Times and Trade e jogava para o Excel. Assim, estou falando para dólar, para índice, esquece os minis, porque os minis não eram líquidos nessa época, tá? E eu conseguia copiar isso. E copiava de vários ativos e, estudava no final do dia qual corretora que tinha empurrado o preço, para ir entendendo um pouco de mecanismo ali, né, quem fazia o quê, por onde tinha entrado fluxo, aquele dia tinha sido atípico ou não, e por aí vai. E aí eu comecei a automatizar isso a partir de 2008, mais ou menos, ligado, puxando na Bloomberg, numa planilha que aí, foi a planilha que eu comecei a acumular agressão, né, e por aí vai, aquele gráfico em vermelho acumulado da agressão que depois eu fiz na Nelogic, por aí vai. E a gente, fez uma parceria com a Nelogic na época e colocou isso aqui, falou, por que você não põe o saldo, evolução do tempo? Tem na Bloomberg já, coloca aí. Não foi uma invenção nenhuma, né? O que foi, de fato, uma melhoria foi, olha, tá bom, na Bloomberg não tem essa possibilidade de dividir o saldo, quebrar o saldo enquanto foi agredido e quanto foi passivo. Aí foi um pedido que eu fiz. Tá? Isso antes mesmo acho que na verdade no plugin tape reading ali. Para quem não sabe, eu que formulei o plugin tape reading e também a parte que a gente chamou de 2.0, que é aquela parte que identifica algoritmo low frequency. Tá? Então, e veio disso, veio de uma ideia, veio de uma coisa que já existia na Bloomberg, a colocar o saldo, né? Testei por 2 anos numa planilha de Excel, primeiro colocando no final do dia, depois atualizando em real time, dava uma informação bacana ali, tá? E depois aperfeiçoando isso, quebrando em agressão e passivo, tá? Veio daí. Agora volta de novo para a tela aqui. Agora, o que cada informação mostra? Se você olhar, vem aqui, e vai querer ficar com essa tela em tempo real, com ela formando aqui em tempo real, dentro do dia, e vai querer falar, sempre vai ter um destaque de compra e um destaque de venda. A dúvida é, para quem eu olho? Tá? O mercado está ali, enquanto aqui ele está subindo, ele subiu com... aqui não está selecionado, aqui embaixo, agora sim. Tá selecionado por saldo aqui agora. Vou até tirar a agressão líquida para poder ficar mais fácil de só fazer a conta com saldo. Então vamos lá. Do maior para o menor, o maior comprado do dia foi a corretora Ideal, lembrando que lá dentro tem uma série de clientes, não tem um cliente único. Tá? O segundo maior foi a corretora Goldman, terceiro maior pela corretora JP e depois liquidez. Tá? E vendido, primeiro XP, maior posição líquida vendida, corretora, tá? E a segunda Ágora. O que adianta olhar essa informação aqui se na hora que você está ali, 9h16 da manhã, né, algumas corretoras estão indo para um lado, Goldman, aparentemente alguém pelo Goldman e pela Ideal comprando, e aparentemente alguém pela XP nesse horário 9h16 vendendo. E aí, o que eu faço com essa informação? Cara, beleza,
se você não tem uma noção de continuidade, né, de que, putz, tá bom, alguém pelo Goldman está comprando, mas qual que é a probabilidade desse cara continuar comprando? Tá bom, alguém pela XP está vendendo. Um tá netando o outro, em teoria. Tá? Até porque o preço provavelmente está indo para um lado. Você pode falar, tá bom, o preço, para onde o preço está indo é para onde eu vou seguir. Cara, mas assim, a todo momento que o mercado anda, né, você tem compradores e vendedores e você tem o preço indo para um lado. Esse racional não funciona. A grande questão aqui é o seguinte, né, você tem que descer uma camada a mais. Tá? Para ter noção de continuidade, né, de falar, tá bom, qual que é a probabilidade dessa ordem, desse cara que está comprando continuar comprando? Qual que é a probabilidade desse cara que está vendendo parar de vender? Tá? Para aí sim o mercado subir. Tá bom, que tipo de fluxo é esse? Será que esse é um fluxo que vem de HFT, que é um fluxo mais efêmero? Será que esse é um fluxo que está vindo de varejo? Será que esse é um fluxo que está vindo de institucional? Né? Aí dá para abrir, né? Fundo, né? Tesouraria. Tesouraria no índice opera quase nada, tesouraria de banco, tá? Será que esse é um fundo vindo de gringo? Provavelmente por algoritmo low frequency? Opa, aí sim. Se esse fluxo for um fluxo provavelmente vindo de gringo, que está ali sendo executado de maneira automática, com um intervalo pré-determinados de ordem, com um padrãozinho que você pega, a probabilidade desse fluxo continuar ela é muito alta. Depende da taxa de participação, depende da hora que ele entra, depende de uma série de fatores. Mas aí sim você consegue construir uma ideia, uma cabeça, um racional, uma lógica operacional, para quem não entende o que é isso, vou largar um vídeo aqui embaixo explicando, tá? E, beleza, aí você tem noção de continuidade, fala, não, provavelmente tende a continuar indo para esse lado. Mas sem esse conhecimento e sem essa possibilidade de você conseguir segmentar se aquilo é um algoritmo low frequency ou se aquilo é todo o resto, você não tem como, por esse gráfico só aqui, olhando o saldo, tá, distinguir, tirar uma informação relevante. Ah, ele é inútil? Não, ele não é inútil. Mas ele também não vai te dar o timing para comprar ou uma informação perfeita se você não souber minimamente por quais corretoras usualmente esse fluxo de algoritmo low frequency entra, tá? Primeiro ponto. Tá? Sabendo disso, você desconsidera todo o resto e vem aqui e marca só alguns caras que você acha que... Eu não vou marcar aqui, obviamente, os corretos, vamos dizer assim, mas eu acho que o algoritmo low frequency não é isso, tá? Mas eu acho que o algoritmo low frequency entra por esses aqui. Aí faz sentido ter um gráfico de saldo pelas portas através das quais você já pré-determinou que o algoritmo low frequency costuma entrar. Ok, sim. Você olha toda a informação? Não. Tá? Por onde você olharia mais? Por aquela tela, pela tela análise de player. Tá? Eu não estou conseguindo abrir ela aqui porque, na verdade, está fechado o mercado, estou gravando no fim de semana e ela só funciona, essa tela, com o mercado em tempo real. Tá? Mas por lá você conseguiria, em conjunto com essa, monitorar bem algoritmo low frequency. Tá? E agressão líquida. Vamos lá. Vamos ver. O que a agressão líquida mostra? Pega, por exemplo, aqui, esse caso específico aqui. Você fala, cara, tá bom. Por que a maior corretora que atende varejo no país, mas não só atende varejo, essa aqui em azulzinho, tá? Não gosto de ficar te falando o nome, mas ela sempre está contra o mercado. Você já reparou isso? Ah, não, o preço está subindo, ela está vendendo. Por que ela sempre está contra o mercado? Quando você vem pelo saldo. Mas olha que interessante, seleciona ela, tá? O azulzinho aqui, parece que ela está só vendendo com o preço subindo. Aí você vem aqui na evolução do player e ele abre em agressão e passivo. Dá uma olhada no preço com a linha amarela, que é a agressão líquida, quanto compra menos vende. Vamos acompanhar comigo aqui o preço subindo. O que está acontecendo com o amarelo? Subindo. Preço caindo, o amarelo caindo. Preço subindo, o amarelo subindo. Preço caindo, o amarelo caindo. Preço subindo. Ou seja, preço está totalmente correlacionado com a agressão líquida dessa corretora. Totalmente. Olha lá em cima. Tá? Olha como anda junto, inclusive lá em cima. Ah, André, mas aí tem a parte passiva dela, que é o roxinho aqui. E o amarelo menos o roxo, que é o agressivo líquido menos o passivo líquido, vai dar o saldo, que é um em verde. Sim, a questão é, essas corretoras, não só essa, como a segunda maior, segunda barra terceira, também, olha aqui, ó, o amarelinho e ó o roxo. E o amarelinho muito colado com o preço, agressão líquida. Tá? A segunda barra terceira maior aqui também de varejo. Olha aqui, o amarelinho, muito colado com o preço, que é o branco, mas o roxo na ponta contrária e um saldo meio que no meio do caminho. O que eu quero dizer com isso? Essas corretoras
vindo para cá, né? Elas têm muita camada, tá lá dentro, muita camada de cliente. Você tem basicamente o varejão, você tem o RLP, que tem ordem ali, fica liquidamente exposto. Você tem o HFT, tá, que também está ali e quer estar ali no fluxo de varejo. E eu não vou deixar isso aberto falando o porquê em vídeos do YouTube. E você tem também, eventualmente, alguns institucionais. Estrangeiro, raramente você vai ter operando numa corretora que está ali, né, com HFT intensivo. O varejo, o estrangeiro, assim, até pode estar ali por relacionamento, mas muito pouco. Tá? Mas você pode ter alguns fundos locais, institucional local. Você tem 4 perfis de clientes ali dentro. Você não tem como identificar o fluxo exato deles, ainda mais por essa ferramenta. Tá? O que eu quero dizer aqui? Algumas corretoras têm menos camadas de clientes. Você sabe que ali naquela corretora não vai ter varejo, porque nem que você queira abrir conta de varejo, você consegue abrir em algumas corretoras, então você não vai ter o varejo. Se você não tem o varejo, você por consequência não tem o RLP. Aí só vai ficar faltando ver se ela atende ou não HFT. É fácil de ver isso. É só ver se ele tem muita agressão líquida e ela está correlacionada com o preço. Não tem HFT naquela corretora. Opa, a chance dela atender só o institucional, local, fundo de tesouraria e gringo é altíssima. Cara, tô dando muita informação aqui para vocês. Muita, de verdade. Tá bom, o que você faz com essa informação aqui da agressão líquida, cara? Primeiro, a pergunta é, volta um pouco para trás. Se você não sabe qual pergunta você quer responder olhando para a tela, tá? Não vai servir para nada. Ah, eu descobri ali que, pô, as 3 maiores corretoras de varejo do país, a posição líquida dela a agressão líquida dela é muito correlacionada com o preço. Tá bom, tenta comprar e vender junto com ela ali, cara. Tenta cair nesse barulho. Você não vai conseguir cair. Você entende o que está guiando o mercado, mas você não sabe aonde vai parar aquele fluxo, se ele vai parar ali e virar, ou se ele vai parar e vai continuar. Você não entende. É muito difícil. A questão é que informação você quer pegar. Quando me perguntaram o que é melhor, olhar o saldo ou olhar a agressão líquida? Depende. Para quê? Se a minha pergunta é, putz, eu tenho um viés de pegar algoritmo low frequency em alguns ativos. Cara, você vai ter que ter um gráfico de saldo, tá? Você vai ter que ter um gráfico de análise do player para poder olhar a taxa de participação e por aí vai. E eventualmente você vai abrir em agressão líquida ou não, né, para ver se aquele algoritmo low frequency está agredindo muito ou passivo, mas isso se enxerga já nas outras telas, você não precisaria dessa tela aqui. Essa tela aqui de agressão líquida, ou até mesmo dentro da tela, vem aqui, dentro da tela, como tabela, eu deixo na minha tela isso aqui, tá, para ranquear, para eu conseguir ranquear agressão líquida. Quem está fazendo o mercado? Ao invés de ranquear por saldo, vem aqui, ranqueio por ela, e quem está fazendo o mercado? Tá? Quem está empurrando o mercado? Só que isso não vai mudar de tempo. Assim, basicamente são essas corretoras aqui de um lado e essas corretoras do outro, na maior parte do tempo. Tá? Mas eu tenho perguntas específicas, né, que eu tenho na minha cabeça, e essas telas me dão as respostas. Elas não vão me dar sinais de entrada ou saída intuitivos sem você entender o que você está buscando. Quero buscar algoritmo low frequency? É um tipo de setup para poder pegar, um tipo de setup de tela. Quero estudar o mercado, ver quem fez mercado, né? Ou até mesmo monitorar HFT, a tela de agressão líquida com alguns players pré-determinados que você sabe que tem HFT, vão te dar um monitoramento muito fácil, muito visível do tamanho e da magnitude da onda de que aqueles HFTs estão levando o mercado. Ah, André, dá para ver tudo? E aí que tá. Mesmo que você olhe saldo e olhe agressão líquida, e até olhe essa tela que eu falei de análise do player, com taxa de participação para algoritmo low frequency, tudo, você não enxerga tudo. Você não enxerga a briga entre varejo e RLP, que é uma enorme briga, especialmente no mini índice, em segunda escala no mini dólar, em menor escala nos outros ativos que estão com o RLP liberado, algumas ações e por aí vai. Mas no mini índice você não enxerga uma briga que está ali com, sei lá, 30% do volume do mercado. Sei lá, chutando baixo. Você não enxerga essa briga. E aí que tá. Eu fiz ferramenta própria, né? Vocês sabem aqui a minha crítica, né? As ferramentas brasileiras pararam de desenvolver, viram que profundidade não dá dinheiro, né? O varejo quer copy trade. Tá? O varejo não quer profundidade, o varejo quer copy trade,
E é isso. Então, assim, publicamente, né, o desenvolvimento para coisas boas, na minha visão, coisas boas do que eu acredito, né, pela minha vivência de mercado, simplesmente parou, tá? E agora simplesmente é isso. Promessas aleatórias e copiar o trader macaco, macaco da bunda azul e por aí vai, tá? Mas é isso, tá? Então, veio uma pergunta e eu respondi dentro do que eu acredito ser o mais correto ou não, tá? Se você gostou, clica no curtir, que o YouTube entende que é um bom conteúdo e mostra para as pessoas também, tá? E o que eu sempre peço em todos os vídeos, escreva aqui embaixo alguma coisa, sei lá, sobre o vídeo. Se você já usa, se não usa, se usa o saldo, o que tem dificuldade, se usa agressão líquida, o que tem dificuldade, se nunca ouviu falar do que eu estou falando aqui, né? Ou, se você tiver uma dúvida também, quiser que eu tente, né, responder aqui no próximo, deixa aqui embaixo também essa pergunta, tá? Ou lá na caixinha de direct da outra rede, tá? Aqui, né, dependendo, se eu souber, se eu achar que ela é relevante aqui para o canal, eu faço um vídeo também. Beleza? Abraço, boa semana.